Ó, qual que vai ser a ideia da BFS? Eu vou ver a BFS primeiro. Tipo, você vai olhar um dos seus nós. O seu objetivo é passar por todos os nós do seu gráfico. Aí a gente tem a gente tem duas abordagens diferentes para esse problema. Na primeira, a gente vai olhar, tipo, vai fazer uma sonda em largura, que chama. Vai assumir uma forma mais ou menos assim. Você vai olhar o seu primeiro nó e você vai olhar depois todos os vizinhos que você tem. E depois você vai olhar por exemplo, a gente começa com 6, a gente vai olhar o 2, o 5 e o 7, e depois a gente vai entrar em cada um deles e vai olhar todos os vizinhos deles. E a gente vai fazer isso na ordem que tá. Então a gente vai entrar no 5 aqui, não vai dar. 7, eu vou explicar com mais detalhes, eu só estou explicando a ideia geral. Você vai olhar primeiro os seus vizinhos. Por isso que o nome é busca em largura, porque você abrange primeiro, você faz algo abrangente, diferente da busca em profundidade, que você vai ir o mais profundamente na sua árvore possível. Então, do 6 você iria pro 2, depois pro 1, depois pro 0. Tipo, mais ou menos isso que vai acontecer. Como é que a gente vai efetuar esse algoritmo? A gente precisa saber quem que a gente já visitou. Então, a gente cria uma estrutura aqui chamada visitados, é um conjunto. E a gente precisa saber quem que a gente ainda tem que visitar, quem que a gente tem que fazer essas operações, que no caso vai ser a nossa fila. É a fila que a gente tem que fazer as operações. Então, o algoritmo começa, a gente coloca o nosso primeiro nó. Bora começar do 6, tá? Começando do 6, a gente adiciona ele aqui, na nossa fila, dos marcados, os caras que a gente já visitou, e na fila de quem a gente tem que visitar ainda. Aí depois a gente começa um loop. A gente vai olhar o primeiro cara que está na nossa fila aqui, e a gente vai olhar todos os vizinhos dele individualmente. Então a gente começou no 6, a gente vai olhar o 2, e aí a gente já adiciona ele e marca. Então o 2 vem para cá e para cá. A gente vai olhar o 5 e o 7. Os dois eles vão entrar nas duas listas. Peraí. 5 e 7. Então, depois que a gente terminou de olhar todos os vizinhos que a gente tinha do 6, a gente vai tirar ele da nossa fila. Nota que ele continua na outra estrutura aqui dos vértices que já foram visitados. A gente vai ir para o nosso próximo vértice e a gente vai visitar todos os vizinhos que não foram visitados ainda. Então, o próximo elemento da nossa fila é o 2. A gente vai olhar o 1 e o 4. Então, a gente olhou o 1, marca ele na nossa fila e marca como visitado, e vai olhar o 4, marca ele na fila e visitado. A gente terminou de olhar os vizinhos do 2, então a gente vai tirar, a gente vai vir aqui para o 5 agora. Nota, a gente está fazendo na ordem dos vizinhos do 6. A gente olhou primeiro o 6, aí a gente vai olhar o 2, vai dar uma olhada, tipo, é como se dissesse, dá uma olhadinha rápida em cada um deles. Então agora a gente vai para o 5. O 5, quais são os vizinhos dele? Tem o 6, mas o 6 ele já está visitado, ele já está na nossa lista de visitados, e o 7 ele também já está. Então do 5 a gente não vai fazer nada, a gente olhou todos os vizinhos, não tem caminho nenhum, então a gente só tira ele. Aí agora a gente vai para o 7. O 7 ele tem quais vizinhos? O 6 já está visitado, o 5 já está visitado, e o 8 ainda não está visitado. A gente vai adicionar ele na fila, vai adicionar ele na lista de visitados e marca aqui o caminho. Aí a gente terminou de olhar os vizinhos do 7. A gente tira ele da nossa fila e vai para o próximo elemento, que é o 1. 1, ele tem quais vizinhos? Tem o 0 e o 3. Bora lá, adiciona os dois na fila, 0 e 3, 0 e 3. Aí a gente vai fazer essa travessia e essa travessia aqui. A gente olhou o 2 também, o 2 ele já está visitado, então a gente não vai visitar ele. Lembra, a gente vai fazer a visita de quem ainda não está nos visitados. Ou seja, é a verificação que você faz. Então você olhou o 0, 3, adicionou eles, acabou o 1. A gente vai tirar ele da nossa fila. Aí agora o 4. O 4 ele tem como vizinho o 3. O 3 já está na lista, nos visitados. E o 2 não faz nada.
Então a gente só tira o 4. Bora pro 8. O 8 tem quais vizinhos do 7? Já tá visitado e o 9. 9 não tá visitado, então a gente adiciona ele na fila e aqui. E faz a travessia. A gente terminou de olhar, olhou o 7 e o 9, que são os vizinhos do 8. Terminou. O 0, ele só tem um vizinho. O 1 já tá visitado. Então, a gente já olhou todos os vizinhos dele, tira. 3. Mesma coisa, a gente já olhou o 1 e o 4, olhou todos os vizinhos, tira. O 9, a gente já olhou, o 9 ainda não. A gente olha o 8 já tá visitado. Então a gente tira o 9 e acabou. Agora, o nosso loop que a gente tinha feito, ele era, enquanto a nossa fila tiver algum elemento. Como não tem nenhum elemento agora na fila, isso significa que a gente terminou o algoritmo. Terminou a execução do algoritmo. Você acaba o seu for ali. Dá pra entender? Sim, sim. Perfeito. Bora pra busca em profundidade, então. Então a gente que escolhe o nó que a gente vai começar. A não ser, a questão ela pode pedir ali pra Geralmente você a começar questão com dá. algum nó específico. Eu Beleza. comecei com 6 só por liberdade. Só Beleza. aí fala da Só porque árvore eu posso. geradora, Antônio. Nota aqui, ó. Eu vou afastar aqui, você vai ver que a gente forma uma árvore geradora. Tipo, é a árvore geradora da busca em largura. Se você gerar algum ciclo na sua busca, provavelmente você está fazendo alguma coisa errada. Claro que dependendo da implementação que você estiver fazendo, você pode acabar gerando um ciclo, às vezes é até o objetivo. Tipo, se você quiser visitar todas as arestas, você necessariamente vai gerar um ciclo. Mas nesse caso aqui não, a gente quer visitar todos os vértices. Um Então a gente não vai conceito. gerar um ciclo. Aí só para finalizar, um conceito importante que pode ter por trás disso, que o professor pode cobrar, é que essa árvore geradora da BFS, ela é uma árvore geradora de caminhos mínimos. O que isso quer dizer? Basicamente, essa árvore que a gente gerou é todos os caminhos mínimos do vértice que a gente começou para todos os outros. Então o que eu estou querendo dizer aqui que é a partir de... Você escolheu quem mesmo? Foi qual o número? 6. O 6. A partir do 6, todos esses caminhos que a minha árvore fez, eles são os caminhos mínimos que eu tenho de 6 para todos os outros vértices, ok? Então essa é uma árvore geradora de caminho mínimo de um nó para todos os outros, ok? Só para deixar esse conceito claro. Ok. Então, bora lá, fazer a busca em profundidade. Também quer que explique direitinho, né, a busca em profundidade. Vai ser mais ou Sim. menos a mesma coisa, visitados e a nossa pilha. A estrutura vai ser diferente, tá? Porque, nota, qual que é o trajeto que a gente precisa fazer? A gente quer ir primeiro o mais profundamente que a gente conseguir na fila. Então, só aplicando o algoritmo rapidamente aqui, também, bora partir do 6 também. A gente vai olhar primeiro o primeiro vizinho do 6. Então é o 2. Aí a gente já começa o algoritmo do 2. A gente olha o primeiro vizinho dele, é o 1. Aí a gente vai olhar o 1, vai olhar o primeiro vizinho dele, é o 0. Aí a gente olhou o 0, não tem mais como descer. Então você volta, você vai tirar o seu 0, vai vir aqui pro 1 e você vai visitar o 3. Do 3, ele tem vizinho, então você já vai aqui 4. Aí o 4 não tem como ir pro 2, porque o 2 já foi visitado, então você volta, 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 volta e volta mais um. Aí que você começa a fazer os próximos. Nota que você foi primeiro o mais profundamente possível aqui na sua árvore. Aí, por exemplo, do 6 a gente terminou de voltar tudo, a gente vai olhar o 5. Do 5 a gente já olha. Alô? 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 É, alguém tá dando um eco aí. Tá dando um eco aí. Eu acho que o Antônio travou. Alô? Alô, tá me ouvindo? Ai, Tá me ouvindo? voltou. Acabou a bateria do meu fone. Eita. É Tá que, dando pra ouvir vídeo boa. Pode continuar. Você parou no 7. eu parei no 7, aí do 7 você já visita o 8, aí do 8 você já visita o 9. Eu acabei de descobrir qual que era o barulho que tava fazendo aqui de 5 em 5 minutos. Enfim, como é que a gente vai executar esse algoritmo na prática? A gente vai usar uma estrutura do tipo pilha e também o nosso visitado, para não repetir. Então, a gente vai começar com 6, vai colocar ele na nossa pilha e nos nossos vértices visitados.
Qual que vai ser a ideia? A gente, dos 6, a gente vai pegar o primeiro vizinho dele, vai adicionar na nossa pilha. Lembrando que a pilha a gente olha os elementos que estão nela meio que ao contrário. Você sempre vai pegar o elemento para olhar os vizinhos dele, você sempre vai pegar o elemento que está no topo da pilha. Então, dos 6, começando dos 6, a gente vai olhar o primeiro vizinho dele, o 2. Aí adiciona ele na pilha, 2, e adiciona ele nos vértices visitados. Ok. Aí agora pego o elemento do topo da pilha. O elemento do topo da pilha é o 2. Do 2 você vai olhar 1, aí 1 você adiciona ele aqui e aqui. Você visitou ele e já adiciona na pilha. Aí pega o elemento do topo da pilha 1, você adiciona aqui, visita o 0. 0 vem para a pilha e o 0 vem para os visitados. O 0 a gente olha o primeiro vizinho dele. Qual que é o vizinho dele? É o 1. 1 já está visitado, então a gente não vai fazer nada. E ele só tem o 1. Então a gente vai remover o 0 da nossa pilha. Ele foi o primeiro elemento. Eu vou marcar aqui com 1, só pra gente saber que ele foi o primeiro elemento retirado da pilha. Marca tipo em cima. Aí agora Deixa que eu coloco um aqui. Pode continuar. Valeu. Aí agora a gente volta aqui pro nosso 1, que é o elemento do topo da pilha. Tá. Eu pensei que. Foi mal. Aí agora a gente já olhou o 0 já tá nos visitados. A gente já olhou o 2 já tá nos visitados. O 3 não tá nos visitados, então a gente visita ele e coloca ele no topo da pilha. Então a gente vem pro 3. Do 3 não dá pra ir pro 1, porque o 1 já tá visitado, a gente vai visitar o 4, que ainda não tá visitado. Adiciona ele na pilha, adiciona aqui nos visitados e vem. Do 4 você consegue ir pro 2, mas o 2 ele já tá visitado, e o 3 já tá visitado. Então, você vai tirar ele da sua pilha, ele é o segundo elemento que a gente tira. O 3, ele já não tem mais nenhum vizinho que a gente tenha que fazer, então você tira ele também. Você volta pro 1. O 1 não tem mais nenhum vizinho, ele não consegue ir pro 2, nem pro 3, nem pro 0, então você tira ele da pilha também. Aí você volta pro 2. O 2, ele também não tem mais vizinhos, então a gente tira. Coloca aqui. Aí o 6 ainda tem vizinho. Ele é o elemento do topo da nossa pilha. A gente visita o próximo depois do 6. Não é o 2, a gente já visitou ele, então a gente vai pro 5. Visita. E adiciona na pilha, ou melhor. Aqui, pronto. Aí a gente faz o trajeto. Vai pro topo da pilha, é o 5. Então, do 5 a gente olha o primeiro vizinho dele, não dá pra ir pro 6, que o 6 já tá visitado. A gente vai pro 7. Aqui e aqui. Adiciona os dois. Do 7 a gente não consegue ir pro 6 nem pro 5, que eles já estão visitados. Então a gente vai pro 8, adiciona ele na pilha. E adiciona aqui. Aí do 8, a gente não consegue ir pro 7, que já tá visitado. Vai pro 9. Aqui. Tá. O 9 ele só tem o 8 como vizinho e o 8 já tá visitado. Então a gente terminou os vizinhos do 9, tira ele da pilha. Aí o 8. Ele não tem mais nenhum vizinho pra gente visitar, então a gente vai tirar ele da pilha. O 7 não tem vizinho mais que dê pra visitar. Só tem o 8, o 5 e o 6, né? E eles já estão visitados. O 5 não tem mais vizinho. E agora o 6, os vizinhos dele, 2, 5 e 7, todos eles já estão visitados. Então a gente tira ele da pilha. E aí agora a gente terminou o loop. Que no caso aqui agora seria, enquanto a nossa pilha não estiver vazia, a gente faz esse procedimento todo aqui depois. Se você ler o pseudocódigo, fica bem de boa de entender depois que você vê isso aqui acontecendo. Eu acho que nos flashcards que eu mandei, algum deles pede para você descrever esse algoritmo e você descreve ele mentalmente e depois a resposta você vê lá o pseudocódigo. É só isso, deu para entender? Sim. Perfeito, então. Aí aqui também Já tem que a a parte árvore geradora. É, sim, é verdade. Aí, ó, também forma uma árvore, pelo mesmo motivo. Aí a árvore dele ela não é mínima nem nada, tá? Tipo, a árvore dele é só uma árvore mesmo. Enfim, agora a gente já parte pro Dijkstra, falta o quê? Sim, o Dijkstra. Só finalizando todos os comentários. Aí pra que é BFS DFS? É basicamente para você percorrer um grafo, ela tem muitas utilidades, por exemplo, você pode usar ela para descobrir, por exemplo, se um grafo é totalmente conexo. Quer dizer, se ele é conexo, porque, por exemplo, se você tenta fazer a BFS ou a DFS
e ela não marca todos, ela não consegue marcar todos quando ela termina, a fila esvazia ou a pilha esvazia, significa que aquele grafo não é conexo, entendeu? Então, tipo, tem muitas utilidades aí que vocês vão ver. E a BFS, principalmente, um comentário muito importante sobre o fato dela ser uma árvore geradora de caminho mínimo. O Dijkstra não é nada mais, nada menos do que uma BFS, só que considerando pesos. Tipo, é um algoritmo que ele faz meio que a BFS de visitar os vizinhos, só que aí você considera também os pesos que estão sendo levados em consideração, entendeu? Então, ambos geram uma árvore geradora mínima, só que o outro considera os pesos que a gente está abordando. Também tem algumas outras diferenças de eficiência, porque a BFS a gente também pode aplicar na árvore geradora, quer dizer, a BFS a gente também pode aplicar num grafo ponderado e colocar algumas regrinhas nela, de tipo fila de prioridade, essas coisas, mas enfim, não vou me estender agora. Vamos pro Dijkstra, eu que vocês têm mais dúvida. Só comentar, lembrando que é um algoritmo de busca, então, tipo, qualquer busca, qualquer coisa que você precisar de saber de um grafo, normalmente você consegue aplicar um desses dois. Por exemplo, a primeira atividade que vocês tiveram para identificar, para implementar o código, para saber se um nó é isolado. O Nakayama, ele fez essa mesma questão usando o algoritmo de BFS. Então, se quiser tentar, é bem interessante. Tá, Vamos lá. fechamos aqui.